Porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada há oculto que não haja de ser conhecido. Lucas 12:2. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, na última semana estivemos com o prefeito tratando dos tapa-buracos, e pelo visto tudo se resolve com a contratação de um rolo compactador. Mas cadê o rolo compactador que a prefeitura tinha? Aquele que recebeu manutenção paga com dinheiro público, aquele que, segundo a própria prefeitura, não tinha termo de parceria, cessão ou empréstimo. Rolo que agora dizem que o uso daquela forma que era feito era irregular. Curioso, senhor presidente. Se não tem mais o rolo, por que ainda hoje na garagem tem 2 pneus novinhos de rolo compactador que custam 8 mil cada um? Espero que o Ministério Público nos ajude a esclarecer esse mistério através da minha denúncia. Senhor presidente, o vereador Everton, também estou indignado com a forma como alguns setores da administração pública tentam a todo custo dificultar o meu trabalho nesta casa. Eu sempre deixei claro que minha prioridade é fiscalizar, defender o uso correto do dinheiro público e proteger cada centavo da nossa população. E esse sempre foi o meu norte, sempre foi o meu compromisso, sempre foi minha bandeira. Mas nos últimos meses ficou evidente que meu trabalho incomodou muita gente grande. Incomodou setores da administração, incomodou políticos que se acostumaram com as velhas práticas, com os favorecimentos, com aquela roda que gira há anos e que sempre beneficia os mesmos, enquanto o povo paga a conta. E aqui faço umas perguntas simples, óbvias, que qualquer cidadão faria. Estou errado por defender o dinheiro público? Estou errado por cumprir exatamente aquilo pelo qual fui eleito? Estou errado por exigir transparência? Então por que me barra? Por que me nega acesso a documentos e informação? Por que a pressão dos bastidores para me calar? Por que pessoas da prefeitura ligaram para vereadores dessa casa tentando justificar o injustificável? O que tem de tão grave lá dentro? O que estão tentando esconder? Quem estão tentando proteger? Eu tentei de verdade pegar mais leve, tentei criticar menos, apontar menos falhas, contribuir com ideias, com soluções, com indicações e sempre buscando o caminho certo, justo e honesto. Mas percebo que tem gente que prefere manter tudo exatamente como sempre foi, travando até leis e projetos que foram combinados no início do ano e que hoje correm o risco de não sair do papel. Diante disso, senhor presidente, não me deixe outra escolha. Se querem o antigo Márcio Garpelli de volta, tudo bem. E se tem alguém incomodado é porque, no fundo, sabe que eu estou no caminho certo. Senhor presidente, antes de tudo, eu quero deixar claro, ninguém pode dizer que eu não estou tentando ajudar a administração a melhorar a educação da nossa cidade. Pelo contrário, em reunião eu já coloquei à disposição para revisar leis, propor melhorias e construir caminhos que valorizem os servidores e que a prefeitura pague o que é de direito ao funcionalismo público. A prefeitura não tem que ter medo de processo. Se tiver processo é porque está pagando errado e tem que começar a corrigir para que não tenha mais um processo, simples assim. Na semana passada, o Executivo enviou o PLC 20/2025 para esta casa. No primeiro momento, eu confesso que fiquei satisfeito com a agilidade. Parecia que finalmente algo estava sendo feito para melhorar a vida dos servidores da educação. Mas eu quis garantir que nada pudesse impedir a tramitação dessa PLC. E decidi solicitar um parecer jurídico externo do escritório Haddad e Castanheira, que sempre me ajudou nesses temas. Fiz isso justamente para confirmar se o prefeito estava enviando um projeto correto, seguro e justo. E aí veio a surpresa. Percebi que muita coisa ali está totalmente fora do que deveria ser. Diante disso, na data de hoje, protocolei aqui nesta casa o parecer jurídico externo da CCJ, na CCJ da Câmara, para que todos os vereadores tenham acesso aos apontamentos técnicos e ao risco jurídico que o município e servidores podem sofrer se esse PLC avançar no formato atual. O parecer é claro. Transformar hora-aula em hora-relógio aumenta a carga em 20%, como foi dito aqui pelo vereador Everton. Dependendo da função, sem nenhum reajuste, isso fere a segurança salarial, direito adquirido, valorização do magistério, além de desrespeitar a lei do piso. A jurisprudência do TJSP, do TRT15, do STJ e até do próprio FTF
confirma, é inconstitucional aumentar a jornada sem aumentar salário. Ponto final. Qual é a dificuldade do entendimento nisso? Não é apenas trocar a palavra hora-aula por hora-relógio. Além disso, o projeto autoriza o prefeito a mudar a jornada de trabalho por decreto. Isso é totalmente ilegal. Jornada de trabalho é matéria trabalhista, CLT. Competência exclusiva da União. É invasão de competência e afronta direta à legalidade. Do mesmo jeito, senhor presidente, o parágrafo sobre carga suplementar por decreto tenta tratar hora extra sem pagar como hora extra, inovando a CLT. A Justiça já decidiu várias vezes, carga suplementar sobre jornada deve ser adicional de 50%. Outro ponto gravíssimo, segundo o parecer jurídico, o projeto tenta transformar o recreio em intervalo não remunerado, e isso também é ilegal. O recreio é tempo à disposição do empregador, deve ser pago e já há decisão específica contra o próprio município confirmando isso. É uma questão, é um tema de repercussão geral no STF, sendo julgada pela DPF 1058. E aqui eu faço uma pergunta que não quer calar. Como um projeto cheio de vícios como este passou pelo jurídico da prefeitura e foi validado para ser enviado a esta casa? Como não viram isso tudo que o meu jurídico externo apontou com tanta clareza? Fundamentação e respaldo jurisprudencial, ou não viram, ou que é preocupante, ou viram e ignoraram. E o que ainda é muito pior, em ambos os casos é inadmissível. Por fim, ainda dizem na justificativa que não há impacto financeiro, mas há e muito. Aumentar a jornada sem pagar cria passivo gigantesco. Hoje nós temos, senhor presidente, quase 40 milhões em precatórios, que se atualizado deve estar na casa de uns 60 milhões. Aprovar uma lei assim é abrir a porta para uma avalanche de novas ações trabalhistas, desmerecer os docentes e ainda mais do que já está desmerecido. E quem paga por isso é o município, o contribuinte e a população. E acrescento, nossas crianças e jovens. Senhor presidente, este projeto é inseguro jurídica e financeiramente, fere direitos e valoriza os profissionais da educação e contraria a decisão de todos os níveis na justiça. Não podemos fechar os olhos, precisamos proteger o município de mais prejuízo e proteger os servidores de injustiças. Não é uma questão política, é uma questão de legalidade, de responsabilidade e de respeito. E, senhor presidente, acabei de receber aqui uma nova tese que veio hoje na publicação do STF, que diz, no dispositivo e tese, recurso desprovido, tese de julgamento. A jornada de trabalho dos professores deve ser contabilizada em hora-aula. Não há falar em aumento de vencimentos pelo judiciário, mas em reconhecimento de direitos a receber pagamento por horas extras, eventualmente comprovadas. Eu vou pedir mais um minuto para concluir, senhor presidente. Conceda a Vossa Excelência. Senhor presidente, vereador André, boa notícia. Quando eu for fazer o asfalto ligando o residencial Maristela e o residencial Paineiras, o recurso vindo da nossa iniciativa de direcionar emendas impositivas para atender a demanda do asfalto tão necessária para os moradores já no primeiro semestre de 2026. O prefeito também se comprometeu a fazer o piso e o fechamento lá do playground na entrada do residencial, obra garantida pela minha emenda impositiva de 2023. Isso mostra que devemos agir quando temos a oportunidade e não ficar esperando promessas de terceiro enquanto o povo sofre. Senhor presidente, em 2024, protocolei a indicação 04 pedindo que os servidores afastados por doença não perdessem o cartão alimentação. A gestão anterior ignorou, desconsiderando totalmente quem precisava do benefício. No fim de agosto, conversei pessoalmente com o prefeito Valdecir, que entendeu a importância, chamou o jurídico e determinou o envio imediato da alteração da lei para esta casa, agosto. Em 1º de setembro de 2025, reapresentei o pedido pela indicação 63, ampliando também as servidoras em licença maternidade. E o que aconteceu? Até agora nada. A ordem foi dada ao jurídico da prefeitura, mas alguém travou o processo. E pior, a procuradoria, a pedido do prefeito, já poderia ter encaminhado o projeto de lei ainda nessa última sexta-feira, juntamente com outro projeto da educação. Há tempo de ser lido nessa sessão, mas não enviaram. E a pergunta é simples.
Quem tem interesse em barrar um avanço que garante dignidade em momentos tão delicados como doença e maternidade? Na mesma reunião de agosto, pedi agilidade na regulamentação do decreto que garante acompanhante de idosos nas consultas. Cobrei solução para os servidores que têm duas funções e enfrentam dificuldade para receber os 2 vales de alimentação, e sobre a insalubridade para a educação. Também apresentei urgência nas leis de zoneamento e parcelamento do solo, fundamentais para desenvolver a cidade. E o resultado? Silêncio, tudo parado, não por falta talvez de vontade do prefeito, mas por falta de vontade de alguém lá dentro, que prefere empurrar tudo com a barriga, alimentando esperança, mas sem entregar nada. A sensação é clara, tento me enrolar, mas se tem algo que eu não sou, é ingênuo. Já percebi essa movimentação faz tempo. Dei espaço, esperei, observei justamente para identificar quem é dentro da administração. E agora está bem identificado. Vereador, eu também tive acesso a essas informações, né, essas reclamações. E aí já que eu tive a oportunidade de estar com uma reunião com a secretária, eu fui direto na fonte para saber dela, ou do porquê dessas reclamações. Segundo ela, não está faltando material. O material está sendo fornecido e que também tem uma terceirizada onde uma empresa também fornece material lá. Porém, como ela desconhecia essas reclamações, ela optou, nos garantiu que vai estar providenciando informações e vai estar nos fornecendo. Mas, acredito eu, além dessa ação dela em verificar, eu estou pensando também em fazer algumas visitas surpresa. E sugiro também que alguns nobres também façam aleatória, para a gente constatar se realmente isso procede, né? E para a gente poder estar cobrando com mais substância a Secretaria da Educação. Obrigado, vereador. Em relação ao buraco, você pega a avenida ali do São Roque. Não sei se o senhor se recorda, quando foi fazer o recap ali, bastou recapear para a Sabesp começar a esburacar. E o senhor notou que nos últimos, vamos pensar, nos 6 meses, não tem quase nenhum buraco da Sabesp ali. Os buracos foram naturalmente aparecendo. O senhor quer apostar que quando acabar de fazer esse recapeamento da ação, ela vai começar a abrir? Só que a gente precisa se adiantar a essa situação. Eu acho que a gente teria que oficiar o executivo para que ele procure a Sabesp e pergunte: vocês têm alguma obra para fazer nessa rua? Porque nós vamos recapear. Então o estrago vai ser muito menor do que deixar, parece que eles fazem de propósito. Bastou recapear uma rua para começar a fazer os buraquinhos da Sabesp. E realmente o senhor tem razão, é buraco para tudo quanto é lado, mal tampado, alguns são lombadas e alguns são buracos depressivos. E pior, a infiltração desses buracos acaba causando um dano maior ao redor dele. Então, quando vai fazer uma recuperação asfáltica pela prefeitura, o estrago já está muito grande já. Então, parabéns pela palavra de hoje, vereador. Obrigado pelas falas. A grosso modo, eu acho muito difícil sair uma passarela ali. Haja visto que é uma concessionária, depende do governo estadual. Essa concessionária está praticamente falida. Mas tem um ditado que diz que melhor que bem feito é ser feito. O senhor falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda. O que custa para o município pegar um ônibus, assim que termina a aula, pôr as crianças dentro, fazer a passagem através do ônibus e deixar do outro lado ali? Então, acredito eu que isso é viável. Isso é simples de ser feito. E resolveria de imediato, até que se possa a gente conseguir, talvez na renovação da concessão, de uma outra concessionária que vier fazer uma passarela, ou talvez um sistema lá de sinalização, redução de velocidade, o problema seria resolvido de imediato. Então, parabéns aí, eu não tinha pensado nessa possibilidade, que é uma possibilidade que se o prefeito quiser, ele faz amanhã. Ele não vai depender de terceiros para poder resolver o problema, ele mesmo vai resolver. Então, parabéns e peço que o senhor insista nessa ideia do ônibus aí, que eu acho que é brilhante essa ideia. Resolveria o problema de imediato. Parabéns, vereador. Na ordem, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Márcio José Garpelli. Senhor presidente, com base no inciso 8º do artigo 213 do Regimento Interno, apresento verbalmente requerimento de destaque para votação separada dos parágrafos 1º
e 5º do artigo 4º da mensagem número 006/2025. Diante do requerimento apresentado por Vossa Excelência, eu coloco em discussão e posteriormente em votação o pedido de destaque dos parágrafos 1º e 5º do artigo 4º da mensagem número 6 de 2025. Então, Vossa Excelência solicita o destaque, o desmembramento desses parágrafos. Sim. Os vereadores favoráveis ao destaque, para que sejam votados separados os respectivos parágrafos, por gentileza, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, por gentileza, que se levante. Requerimento de destaque aprovado por unanimidade. Não, ainda não. Dando continuidade e considerando a aprovação do requerimento de destaque dos parágrafos 1º e 5º do artigo 4º da mensagem número 6 de 2025, eu coloco em discussão o parágrafo 1º do artigo 4º, qual dispõe que, abre aspas, para os débitos inscritos em dívida ativa, em cobrança administrativa, incidirão honorários advocatícios administrativos, conforme legislação de regência. Para os débitos ajuizados, incidirão as sucumbências arbitradas judicialmente, bem como custas e despesas processuais efetivamente comprovadas nos autos. Fecha as aspas. Em votação. O parágrafo 1º do artigo 4º da mensagem 6 de 2025. Então, os vereadores favoráveis à manutenção do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 4º, na mensagem 6 de 2025, permaneçam sentados. E os vereadores contrários à manutenção do parágrafo 1º do artigo 4º e que votam pela sua supressão, levante-se. Aprovado por unanimidade. A manutenção do parágrafo 1º do artigo 4º na mensagem 6 de 2025 fica rejeitada por unanimidade. Então, não será votado o artigo, o parágrafo. Ele é rejeitado. Em continuidade, eu coloco em discussão o parágrafo 5º do artigo 4º da mensagem 6 de 2025, qual dispõe que, abre aspas, os honorários advocatícios de cobrança administrativa fixados no percentual de 10% sobre o débito consolidado e os decorrentes de sucumbência judicial serão parcelados no mesmo número de parcelas do débito tributário principal, observadas as disposições pertinentes. Em votação, o parágrafo 5º do artigo 4º da mensagem 6 de 2025. Os vereadores favoráveis à manutenção do parágrafo 5º, o qual foi citado, do artigo 4º, na mensagem 6 de 2025, permaneçam sentados. E os vereadores contrários à manutenção do parágrafo 5º do artigo 4º e que votam pela sua supressão, levante-se. Então, a manutenção do parágrafo 5º do artigo 4º na mensagem 6 de 2025 fica rejeitada por unanimidade, correto? Então, fica-se aprovado o destaque e ficam-se rejeitados os artigos respectivos na mensagem. O parágrafo 1º do artigo 4º e o parágrafo 5º do artigo 4º. Então, nós vamos colocar a mensagem número 6 de 2025, conforme o nosso padrão habitual, correto? Em única discussão, a mensagem 6 de 2025. Em única votação, os nobres vereadores podem registrar os seus votos.
Não. Eu voto sim. Quero manifestar o meu voto favorável à mensagem 6 de 2025. Desculpa, secretário. A mensagem 6 de 2025 fica aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 15 de 2025, autoria Poder Executivo, o qual institui o Programa de Parcelamento Incentivado de 2025, o PPI 2025, em conformidade com a Lei Complementar número 311 de 2024, a Emenda Constitucional número 103 de 2021 e o Código Tributário Nacional. Em única discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, a palavra para o nobre vereador Márcio José Garpé. Senhor presidente, com base no inciso 8º do artigo 203 do Regimento Interno, apresento verbalmente requerimento de destaque para a votação separada dos parágrafos 1º e 5º do artigo 4º do projeto de lei complementar 15/2025. Diante do requerimento de Vossa Excelência apresentado, eu coloco em discussão e em votação o pedido de destaque dos parágrafos 1º e 5º do artigo 4º do projeto de lei complementar 15 de 2025. Os vereadores favoráveis ao pedido de destaque permaneçam sentados e os contrários que se levante. Pedido de destaque através do requerimento aprovado por unanimidade. Vamos lá então. Dando continuidade e considerando a aprovação desse requerimento de destaque dos parágrafos 1º e 5º do artigo 4º do PLC 15 de 2025, eu coloco em discussão. O parágrafo 1º do artigo 4º, qual dispõe que, abre aspas, para os débitos inscritos em dívida ativa, incidirão também custas, despesas processuais e honorários advocatícios conforme legislação de regência. Fecha aspas. Em votação. O parágrafo 1º do artigo 4º do PLC 15 de 2025. Os vereadores favoráveis à manutenção do parágrafo 1º do artigo 4º do PLC 15 de 2025 permaneçam sentados. E os vereadores contrários à manutenção do parágrafo 1º do artigo 4º e que votam pela sua supressão, levante-se. Então, a manutenção do parágrafo 1º do artigo 4º do PLC 15 de 2025 foi rejeitada por unanimidade. Obrigado, vereadores. Em continuidade, eu coloco em discussão o parágrafo 5º do artigo 4º do PLC 15 de 2025, o qual dispõe que, abre aspas, os honorários advocatícios administrativos no percentual de 10% sobre o débito consolidado e os decorrentes de sucumbência judicial poderão ser parcelados no mesmo número de parcelas do débito tributário principal, observadas as seguintes disposições. Fecha aspas. Então, eu coloco em votação o parágrafo 5º do artigo 4º do PLC 15 de 2025. Os vereadores favoráveis à manutenção do parágrafo 5º do artigo 4º no PLC 15 de 2025 permaneçam sentados. E os vereadores contrários à manutenção do parágrafo 5º do artigo 4º e que votam pela sua supressão, levantem-se. Então, a manutenção do parágrafo 5º do artigo 4º do PLC 15 de 2025 fica rejeitada por unanimidade. Então, nós vamos votar neste momento o PLC 15 de 2025 sem os respectivos parágrafos 1º e 5º do artigo 4º. Então, nós vamos colocar em discussão novamente o projeto de lei complementar número 15 de 2025. Em única discussão, em única votação, os nobres vereadores já podem registrar os seus votos.
Projeto de Lei Complementar número 15 de 2025, aprovado por unanimidade. Importante ressaltar que tanto a mensagem de número 6 de 2025, quanto o projeto de lei complementar 15 de 2025 tiveram suprimidos os parágrafos 1º e 5º do artigo 4º. Foram rejeitados por unanimidade. Senhor presidente, quando começou esse movimento das refeições para os professores, eu corri montar o projeto. Trabalhei nele o final de semana inteiro e quando eu fui protocolar na segunda, nossa vereadora Regina, muito mais rápida, já tinha protocolado. Mas fiquei feliz pelo protocolo do projeto e mais feliz ainda quando ela me convidou a assinar junto, pois ela tinha percebido que eu gastei tempo e energia para montar também. E como nós temos parceiro aí na Comissão de Educação, nada mais justo que nós dois representasse esse projeto e colocasse aqui. E fico feliz, vereadora, porque eu tenho certeza que todos os nobres abraçam essa causa, nada mais justo que o professor tenha acesso também a um pequeno benefício, mas muito importante para aqueles principalmente que moram longe, que chegam uma noite em casa, mal dá tempo de fazer uma janta e preparar o seu almoço para levar para a escola no dia seguinte. Então a gente sabe muito bem, melhor a senhora, que é professora há tanto tempo e sabe dessas dificuldades, para ter um prato de comida, para poder almoçar rápido e já estar voltando a preparar uma aula, Então, parabéns para nós, no caso, obrigado pelo convite, e peço a todos que assinem, votem esse projeto que é muito bom para os profissionais de educação. Senhor presidente, protocolei nesta casa este requerimento e também uma indicação, ambos, sobre a entidade AMA. No requerimento 56, eu solicito informações do porquê a AMA ainda não foi credenciada na saúde, haja visto que a entidade protocolou um pedido dia 13 de fevereiro deste ano e já se passaram 8 meses sem uma resposta e nenhuma resposta a entidade ainda recebeu. Já na minha indicação 74, segue demonstrando a real necessidade de se credenciar a AMA na saúde, com uma certa brevidade, para que mais recursos possam chegar à entidade e beneficiar as pessoas com câncer. Posso afirmar que em 2 ou 3 oportunidades apresentei pessoalmente essa demanda ao prefeito, que me respondeu que no momento certo iria permitir o credenciamento. Eu queria saber quando é esse momento certo. Porém, já se passaram mais de 10 meses da nova administração, 10 meses. E a inserção da AMA na saúde municipal continua 8 meses sem resposta. A AMA não atende meia dúzia de pessoas. A AMA atende 500 famílias de Laranjal, Laras e Maristela, famílias que enfrentam o câncer e não podem ficar esperando. Famílias que precisam do apoio psicológico, social, material e humano. E a AMA oferece cama hospitalar, cadeira de roda, fralda, suplemento, remédio, consulta, exame, sem frescura, sem demora, sem desculpa. Faz porque é necessário, faz porque é humano. E o que o prefeito faz? Segura o credenciamento, segura sem justificativa. E essa irresponsabilidade dificulta tudo, inclusive o repasse de recursos municipais e estaduais para a entidade. E eu mesmo, senhor presidente, fui impedido de enviar a minha emenda impositiva para a AMA porque não há segurança. A entidade não está inserida na saúde. Olha que absurdo. O poder público criando obstáculo para quem salva vidas. E tem mais. Vale lembrar ao prefeito que o meu deputado Luiz Carlos Mota do PL, o mesmo partido da senhora Ivete, já enviou para essa cidade 1 milhão para custeio da saúde e nas próximas semanas aí, mais 1 milhão. Ou seja, são 2 milhões para reforçar a saúde do município. E mesmo assim, com tanto recurso entrando, o prefeito não é capaz de retribuir a AMA com esse cadastramento. Sério mesmo? Isso não faz sentido nenhum. A AMA é uma entidade com mais de 20 anos de existência, acolhendo portadores de câncer no município, fazendo um trabalho que seria de responsabilidade do poder público. E o que recebe em troca? Portas fechadas, um silêncio constrangedor. O credenciamento da AMA é legal e necessário.
A administração não tem desculpa nenhuma para não inserir a entidade na saúde do município. Eu peço ao prefeito que faça o que é certo. Faça o credenciamento. Isso vai facilitar o recebimento de emendas parlamentares de acordo com a alteração da portaria estadual e suas tipificações. E faça uma observação. Se esse não credenciamento é porque a senhora Ivete era presidente da AMA, ela não é mais presidente da AMA. Então nada impede, nem politicamente, nem administrativamente, o credenciamento da entidade. E eu quero muito, muito acreditar que depois desse meu pedido, a empatia vai tocar o coração do prefeito para permitir o credenciamento da AMA na saúde, beneficiando assim as centenas de pessoas portadoras de câncer. E assim evita de eu voltar de novo a essa tribuna e falar mais sobre esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Márcio, queria te parabenizar por essa indicação e por esse requerimento. Eu, por um tempo, fui um colaborador da AMA, da Associação Mão Amiga, como enfermeiro assistencial dos pacientes de câncer. E foi uma das mais importantes experiências profissionais que eu tive até hoje, como enfermeiro. Os pacientes que passaram por mim marcaram minha vida, e a assistência prestada por essa entidade é realmente fantástica. É só quem conhece de perto mesmo para entender o quanto a AMA é importante na vida das pessoas. O que não é feito é porque realmente é impossível, porque se está dentro do possível, a AMA faz por eles. E eu nunca esqueço uma fala da Ivete, né? Quando eu comecei a prestar serviços lá, ela falou: os pacientes precisam de dignidade e de amor. Então não é só os equipamentos, não é só a multimistura, não é só ali o que é entregue fisicamente, é entregue muito mais, que é amor, é carinho, é acolhimento, e é um trabalho realmente que merece ser reconhecido. Então te parabenizo por essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Márcio, nobre vereador, parabéns pelo seu requerimento, e não vai haver, salvo engano, contrapartida nenhuma da prefeitura. Não vai haver nada. O que a AMA necessita é que emendas parlamentares destinadas à saúde possam ir diretamente à associação. Nada mais. É simples assim. Não vai haver nada no orçamento da prefeitura destinado para o AMA. Nada. É uma emenda que um deputado queira encaminhar para a associação que possa chegar no seu objetivo. É simples. É uma assinatura do prefeito, muda tudo. Vai mudar o atendimento a essas pessoas, vai mudar tudo na associação. Então, parabéns. Espero que o prefeito se sensibilize e que aceite a AMA como fazendo parte da saúde. Então, parabéns, novo vereador Márcio. Conte conosco nessa caminhada. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Márcio pela indicação e pelo requerimento relacionados à inclusão da AMA na saúde. Eu fiz essa solicitação informalmente ao prefeito no início do ano, porque eu sei que a demanda da AMA é muito grande. Mas eles prestam um serviço excepcional, não apenas para o paciente com câncer, mas também para a sua família. E eu posso dizer isso com propriedade. No último ano, infelizmente, meu pai adoeceu e desde um primeiro momento, os profissionais da AMA sempre estiveram disponíveis para nos auxiliar. E tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Aquilo que tem valor não tem preço. É inegociável. E o tratamento que a AMA, que os profissionais, tanto de assistência social, quanto de psicologia, de enfermagem, o qual eles deram para o meu pai, o qual eles deram para a minha família, foi um atendimento maravilhoso. Eu só tenho gratidão à Associação Mão Amiga,
Só tenho gratidão à senhora Ivete Migriani e a todos os profissionais que estão lá, que atendem mais de 500 pessoas e seus respectivos familiares. Dão todo o suporte. Então, eu creio que com essa autorização para o credenciamento na saúde, vai facilitar muito a captação de recursos por parte das emendas dos deputados. Até, inclusive, em conversa com os deputados, eles sempre falam que a liberação de recursos para a saúde é muito mais fácil, o processo é muito menos burocrático. Então, por que não contemplar essa entidade que realiza um trabalho excepcional no município? Faz aquilo que o poder público não é capaz de fazer. As entidades, elas vêm com um suporte muito grande ao poder público municipal. Então, por que não atender essa solicitação? Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela indicação e pelo requerimento. Espero que o Poder Executivo se sensibilize com essa demanda e que a AMA seja contemplada no seu credenciamento na área da saúde, para que muito mais, a gente não deseja isso para ninguém, mas a gente sabe que a tendência de casos é aumentar. Então, que nenhuma pessoa deixe de ser atendida por essa entidade que realiza um trabalho muito valoroso no município e até mesmo em cidades da região. Continua em única discussão. Em única votação, os nobres vereadores podem registrar os seus votos. Requerimento 56 de 2025, aprovado por unanimidade.